Pessoal, prestem atenção nesse vídeo dessa contenção colapsando. Infelizmente um desastre, que teve alguns erros bem nítidos que dá para observar. Agora, peço para que vocês olhem com atenção esse outro vídeo dessa contenção que acaba sendo aí muito assustadora, a forma com que eles estão executando. O que essas duas situações têm em comum? No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês alguns erros fatais e alguns conceitos muito importantes que não podem ser ignorados na hora de você executar a sua fundação e contenção, tá bom? Por que eu digo fundação também? Porque quando a gente escava, dependendo do tamanho da fundação, a gente tem um solo ali que ele fica exposto e tem que tomar cuidado também. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Quando a gente fala de contenção, a gente está falando de uma estrutura que ela é projetada para suportar uma carga horizontal. Um peso que ele vai exercer na parede e a tendência é fazer isso, ó, tombar a estrutura. Se eu ponho o solo aqui, ela vai tombar, correto? Dessa maneira, a gente tem dois agravantes. O primeiro, que é o maior deles, tá? É o principal. Durante a execução. Durante a execução da contenção, a gente precisa fazer o corte do solo. Porque a gente não pode cortar prumo. A gente só pode cortar prumo solos coesivos e até 1 metro só. Passou disso, você cortar prumo, você cria um risco de desbarrancamento. Esse desbarrancamento, ele cria a chamada lamela de ruptura, que é aquela curva de ruptura, onde o solo tende a deslizar. Imagina uma construção, duas construções, uma pronta e a segunda que vai ser executada ainda, que estão em níveis diferentes. Essa segunda, se eu cortar prumo, se eu pegar essa curva de ruptura, ela acaba saindo na fundação do vizinho. E isso pode fazer com que a estrutura fique sem suporte e ela venha ao colapso. Eu já mostrei alguns casos aqui no canal, inclusive o link vai estar aqui na descrição ou no card aparecendo aqui em cima, onde durante a execução de uma contenção, toda a estrutura vizinha veio ao colapso, justamente por conta de tirar essa base da estrutura. Então toda vez que a gente fizer um corte no solo, princípio básico, vai fazer a contenção, faça em grau. No mínimo 45 graus, né, que é 1 para 1. Quando o solo é muito bom, você pode deixar um pouquinho mais inclinado, mas nunca corte a prumo, tá bom? Ah, claro, pessoal, princípio básico. Vai fazer uma contenção, contrate um engenheiro que saiba trabalhar com contenções. Dentro da engenharia civil, existem diversas especialidades. E muitas das vezes, o engenheiro que está construindo aquela contenção, ele nunca fez uma contenção e nunca calculou. Isso também é um problema sério que ninguém fala, tá bom? Não é porque o cara tem um título de engenheiro que ele pode fazer. Tome cuidado com isso também. Pergunte, questione se ele já fez obras desse tipo, tá bom? O solo tá ok? O segundo agravante muito grande. Pela estrutura, ela tender a tombar, fazer esse movimento, o maior desfavorecimento está na inércia. Uma parede comum, né, quando a gente tem uma parede de divisa comum, parede de residência, o normal é o pilar acompanhar a espessura da parede, correto? A gente sabe que ele tem uma resistência muito grande nesse sentido por conta da ferragem. Porém, para uma contenção, o pilar tem que estar invertido. Principalmente com tensões que passam de 3 metros de largura. Passou de 3 metros, tem que ter no mínimo um pilar. Isso é claro, depende da altura dessa contenção. É a altura desse solo que ele vai ser contido. Contenções que passam de 3 metros, 4 metros de altura, são contenções que têm uma carga muito grande, que incidem sobre a parede. Então, o pilar invertido, mas vai atrapalhar, vou perder espaço dentro do meu terreno. Antes de você perder espaço, do que perder a parede, né? Ou perder a estrutura do vizinho, ou alguém sofreu um acidente fatal. Né? Então, pessoal, vamos ponderar o que é mais importante. A estrutura invertida, ela vai dar a cada X espaço, que eu não vou dizer o espaço, porque depende da altura do solo, ele vai dar uma inércia maior. Porque ele vai querer fazer, quando a parede faz esse movimento, ó, você tem um pilar que ele tem uma inércia favorável à resistência.
Claro, a fundação também tem que ser reforçada. Se você tem uma fundação de apenas uma estaca, uma contenção, ela vai girar. Quando você tem um pilar invertido, procure trabalhar com 2 estacas, um bloco de 2 estacas, porque você vai criar uma estrutura ali muito mais estável. Ela pode estabilizar muito mais fácil do que apenas uma. E claro, né, pessoal, entre os pilares na parede, passe canaletas travando um pilar no outro. Não adianta você ter um muro de contenção de 3 metros, com pilares aqui de 50 por 30 de largura, mas a parede ela só é interligada com alvenaria de vedação. Esse bloco ele não aguenta carga. Então, entre os pilares, procure utilizar alvenaria estrutural e canaletas fazendo travamento de pilar a pilar. Eu já vi muitos projetos estruturais de contenção onde todos os blocos tinham armadura para cima. Não está errado. Porém, a canaleta ligando um pilar ao outro, que é o seu elemento com maior rigidez e mais resistência, precisa ser feita também. Pelo menos a cada 80 centímetros ali. Eu recomendo sempre 40 centímetros. Mas pode jogar a cada 80 se você tiver um bloco de 19, beleza? Um outro método muito prático de se fazer a contenção e que eu costumo utilizar muito é alvenaria estrutural 100%, utilizando os blocos invertidos, para eles trabalharem da mesma maneira que um pilar. Cada X metro tem um bloco invertido com armação, embaixo a fundação com bloco de 2 estacas, sucesso, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito importante, né, em construções onde vai precisar cortar, aterrar, enfim, fazer qualquer trabalho de solo, beleza? Agradeço pela atenção de vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!